Apague as luzes, aumente o volume e mergulhe em mais uma história perturbadora. Bem-vindo ao terror mórbido, onde o sobrenatural encontra o desconhecido. A noite estava pesada, e a neblina parecia engolir tudo ao meu redor. Meu caminhão cortava a estrada deserta, os faróis iluminando apenas um palmo à frente antes de serem tragados pela escuridão. Eu já dirigia há horas, os olhos pesados pelo cansaço, mas ainda faltava um bom trecho até minha parada. O rádio CB chiava baixinho, um zumbido constante que preenchia o silêncio sufocante. Girei o dial, tentando encontrar alguma conversa para me distrair. Nada. Apenas estática. Suspirei, ajustando minha postura no banco, quando, de repente, uma voz surgiu no meio do chiado. Último carregamento, seguir até o fim da linha. Minha mão congelou sobre o rádio. A voz era grave, abafada, como se viesse de um lugar muito distante. Olhei pelo retrovisor, mas a estrada estava vazia. Quem estava falando? Ajustei a frequência, tentando clarear o sinal. O chiado diminuiu, e outras vozes surgiram, conversando entre si. Está na hora, estamos quase lá. O comboio precisa seguir, até o fim. Um arrepio percorreu minha espinha. Aquelas vozes tinham um tom estranho, como se pertencessem a outro tempo, a outra realidade. Peguei o microfone e apertei o botão para falar. Aqui é o caminhão 306, alguém na escuta? Silêncio. A estática retornou, forte e distorcida, seguida por um sussurro quase imperceptível. Você já pode nos ver? Meu coração disparou. A estrada ainda estava vazia. O que diabos estava acontecendo? Reduzi a velocidade, o olhar fixo na neblina densa à frente. Foi então que as vi. Luzes vermelhas piscando na distância, como lanternas traseiras de caminhões seguindo em fila. Mas não deveriam haver outros caminhões nessa estrada. Eu havia checado a rota antes de sair, e esse trecho era pouco movimentado àquela hora. Agarrei firme o volante e acelerei um pouco, me aproximando. As luzes estavam lá, inegáveis, balançando suavemente como se realmente pertencessem a veículos em movimento. O rádio chiou mais uma vez, e a mesma voz grave ecoou, agora mais nítida. Não desvie, siga até o fim. Um frio percorreu minha espinha, e minha respiração ficou presa no peito. Algo dentro de mim gritava para eu dar meia volta. Mas minha curiosidade era maior. Eu tinha que saber o que era aquele comboio. E então, segui as luzes. Acelerei levemente, mantendo a velocidade estável enquanto me aproximava das luzes vermelhas à frente. A neblina tornava tudo irreal, como se eu estivesse dirigindo dentro de um sonho ruim. Olhei no retrovisor, esperando ver algum sinal de civilização atrás de mim, mas tudo o que havia era escuridão. Meu CB voltou a chiar, e outra voz se misturou à estática. Mantenha-se na linha, estamos quase lá. Meu peito apertou. Aquilo não fazia sentido. Peguei o rádio novamente. Aqui é o caminhão 306. Quem está na escuta? A resposta veio como um sussurro gélido. Você já está na escuta. Meu sangue gelou. Cheguei mais perto. Agora eu podia distinguir as formas dos caminhões à frente, velhos e desgastados, como se tivessem saído de outra época. As carrocerias estavam enferrujadas, as placas ilegíveis. A névoa densa distorcia as formas, mas eu podia ver o suficiente para saber que algo estava errado. Tentei enxergar os motoristas pelos espelhos laterais, mas os vidros eram escuros, como se nada refletisse ali dentro. Meu rádio chiou de novo, e um nome foi sussurrado na frequência. Rafael. Fiz uma curva brusca de susto, quase saindo da pista. Minhas mãos suavam no volante. Eu não havia dito meu nome em nenhum momento. De repente, meu painel piscou. As luzes do velocímetro falharam, e a temperatura do motor subiu sem motivo aparente. O rádio emitiu um ruído profundo, algo entre um lamento e um grito abafado. E então, por um breve segundo, o caminhão à minha frente se dissipou como fumaça, revelando uma cena horrível. Os destroços de um acidente, metal retorcido e corpos espalhados pelo asfalto. Os caminhões tombados, incendiados, reduzidos a esqueletos de aço e cinzas. Pisquei, e tudo voltou ao normal. O comboio ainda estava ali, seguindo como se nada tivesse acontecido. Mas agora eu sabia. Eu não estava seguindo caminhoneiros vivos. E eles sabiam que eu estava ali. Meu coração batia descompassado enquanto eu mantinha os olhos fixos na estrada. Algo dentro de mim gritava para eu parar, para virar o caminhão e fugir dali. Mas meus pés estavam presos aos pedais, minha mente dividida entre medo e uma curiosidade doentia. Verifiquei o GPS na tela ao meu lado.
O mapa mostrava que eu ainda estava na rodovia principal, mas algo estava errado. A estrada que eu percorria agora não batia com nada que eu lembrava do trajeto. Os postes de iluminação sumiram, as placas estavam desgastadas, sem letras legíveis, e a faixa do asfalto parecia se estender além do horizonte, como se aquela estrada nunca tivesse fim. Foi então que o rádio voltou a chiar. Já estamos chegando, só mais um pouco. Minhas mãos apertaram o volante com força. Chegando aonde? A neblina ficou mais espessa, e o mundo ao redor perdeu a forma. O motor do meu caminhão começou a oscilar, como se estivesse sendo puxado para uma realidade diferente. De repente, um novo som se misturou ao ronco do motor e ao chiado do rádio. No início, parecia apenas o vento zunindo, mas, aos poucos, fui distinguindo melhor. Era o som de buzinas, gritos, um estrondo ensurdecedor, como um impacto metálico seguido pelo estalar de fogo consumindo tudo. Meus olhos se arregalaram. Aquilo não era um som da estrada. Era um eco do passado. Olhei ao redor, mas a estrada continuava vazia, exceto pelo comboio à frente. Eles seguiam firmes, os caminhões rodando suavemente, como se flutuassem no tempo. Foi quando notei que as luzes traseiras estavam começando a apagar, uma a uma. Minha respiração ficou presa no peito quando olhei pelo retrovisor. Não havia mais nada atrás de mim. A estrada sumiu. O trecho pelo qual eu havia passado simplesmente não existia mais. Onde antes havia asfalto, agora havia apenas um vazio escuro, uma neblina densa que escondia o que quer que estivesse além. Meu sangue gelou. Tentei frear, mas o pedal estava rígido, como se estivesse grudado no assoalho. O caminhão continuava seguindo sozinho. O rádio chiou uma última vez, e a voz grave sussurrou, quase como um aviso. Não há mais volta. O desespero tomou conta de mim. Eu estava dirigindo em uma estrada que não existia. E não sabia se algum dia conseguiria sair dali. O caminhão à minha frente começou a desacelerar, e instintivamente fiz o mesmo. O comboio parecia se reorganizar, como se estivesse chegando a algum destino invisível. Meus dedos tremiam no volante. O rádio CB estava mudo agora, nenhuma voz, nenhum chiado. Apenas o silêncio sufocante e o ronco abafado dos motores. Decidi fazer algo que vinha evitando desde o começo. Olhei para a cabine do caminhão à minha frente. O vidro estava mais claro agora, e dentro, havia um motorista. Mas ele não tinha rosto. Era uma sombra humanoide sentada ao volante, um vazio negro onde deveriam estar os olhos, a boca, qualquer traço de humanidade. Meu peito apertou, e um pânico frio subiu pela minha espinha. Então, lentamente, ele virou a cabeça na minha direção. Engoli em seco, o coração martelando nas costelas. Eu precisava sair dali. Agora. Mas antes que pudesse reagir, uma nova imagem piscou diante dos meus olhos. Por um instante, o comboio sumiu, e em seu lugar, vi a estrada destroçada, os caminhões tombados, metal retorcido, corpos espalhados pelo asfalto queimado. Um cheiro de gasolina e carne queimada invadiu minha mente. O comboio não estava indo a lugar nenhum. Eles estavam presos naquele momento para sempre. Aquela era a última viagem deles. Uma viagem que nunca terminaria. E agora, eu fazia parte dela. Meu painel piscou, os ponteiros do velocímetro girando descontroladamente. O caminhão começou a perder potência, como se estivesse sendo drenado pela própria estrada. Minha visão ficou turva. O mundo ao redor parecia girar, a neblina se fechando como uma prisão. E então, ouvi a voz mais uma vez. É hora de escolher, seguir até o fim, ou desaparecer para sempre. Minha mente gritava para lutar. Para reagir. Para sair dali antes que fosse tarde demais. Mas e se já fosse tarde demais? Meus dedos tremiam sobre o volante. Eu precisava decidir. Agora. Minha mente estava em caos. O comboio continuava avançando, a estrada à minha frente se alongava indefinidamente, enquanto atrás de mim só havia o vazio. O rádio chiou mais uma vez. Escolha, siga até o fim. Minha visão ficou turva. O caminhão perdeu potência, o motor engasgando como se estivesse sendo sufocado. Eu queria lutar, queria escapar, mas algo dentro de mim começava a ceder. E se não houvesse saída? E se meu destino fosse mesmo seguir esse comboio? Foi então que ouvi. As vozes. Gritos de dor e desespero, misturados ao som de metal se partindo e pneus derrapando no asfalto. A cena diante de mim mudou mais uma vez. Agora, eu via tudo com clareza. O acidente. Os caminhões se chocando, pegando fogo. Os motoristas gritando enquanto eram consumidos pelas chamas.
E no meio de tudo isso, um caminhão igual ao meu. Meu coração quase parou. Na lataria retorcida, na escuridão da noite, eu enxerguei a minha própria placa. Minha respiração ficou presa na garganta. Meus dedos ficaram dormentes no volante. Foi quando percebi. Eu não estava tentando fugir do comboio. Eu sempre fiz parte dele. O rádio chiou pela última vez. Bem-vindo de volta. As luzes traseiras dos caminhões à frente começaram a desaparecer, uma por uma, até restar apenas a neblina. E eu soube que, dali em diante, eu seguiria naquela estrada. Para sempre. Se você gostou desse relato e quer mais histórias assustadoras como essa, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais relatos sombrios para vocês. Ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo, e nos vemos no próximo relato. Se você sobreviver até lá.